Hora das notícias do Legislativo, porque em audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal foi debatido a instalação e a nova tecnologia 5G em Campinas. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a 46ª audiência pública. O vereador Zé Carlos, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, presidiu a reunião, que contou com representantes da Prefeitura de Campinas e companhias de telecomunicação. Os vereadores Major Jaime e Paulo Haddad também participaram. O projeto de lei debatido na audiência pública é o 51 de 2023, de autoria do vereador Paulo Haddad, que regulamenta no município de Campinas a instalação e o licenciamento de infraestrutura de suporte para equipamentos de telecomunicações e afins autorizados, homologados ou fiscalizados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, inclusive equipamentos de radiodifusão. Esse é um projeto que nós já nos debruçamos nele desde 2019. Nós apresentamos um projeto, houve aí o entendimento que nós deveríamos fazer um aprimoramento nesse projeto, fizemos algumas alterações. Eu coloquei para a primeira votação, foi votado, foi aprovado. E quando, para que a gente pudesse votá-lo na segunda votação, votar no mérito, eu tive uma conversa com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social, né, e também com o secretário de Justiça, Departamento de Urbanismo, enfim, para que a gente pudesse tirar todas as dúvidas, sanar todas as dúvidas, tendo em vista que isso é uma legislação federal, né? Nós temos aí uma lei de 2015, a nossa legislação já se fazia necessário atualizar, porque a nossa legislação já tem mais de 21 anos, é da Exalene Tiene. Então, a gente está defasado enquanto legislação para que a gente pudesse ter a telefonia 5G dentro do município de Campinas. Um estudo referente à tecnologia 5G foi apresentado no plenário, mostrando como funciona, quais os benefícios, as novas antenas, os impactos referente à saúde, meio ambiente e as adequações que o município deve fazer para a liberação da nova tecnologia. A tecnologia 5G chegou na nossa cidade, tem que fazer alguns ajustes e tem que fazer um projeto adequando a essas instalações dessas antenas, para que possa captar melhor essa tecnologia. Então é importante a gente fazer essa audiência pública para que tire todas as dúvidas. Quem faz emenda pode pedir para o vereador fazer emenda. A audiência pública é para isso, para tirar dúvidas, para apresentar outras propostas, e acho que nós cumprimos aqui o nosso papel, nossa etapa, porque nós temos que ter também responsabilidade com o meio ambiente. Zé Carlos salientou a importância da inovação e ressaltou que tecnologia e saúde pública devem estar lado a lado. Nós não podemos ficar atrasados no tempo. Campinas não é uma ilha. Todo mundo aí faz as suas adequações para receber essa tecnologia e Campinas não pode ficar para trás. Mas também nós temos que pensar na saúde pública, porque nós já temos problemas na área da saúde, todo mundo sabe, e precisamos saber se essas antenas é prejudicial ou não. Então isso foi tudo explicado, a radiação é bem menor. Então eu acho que Campinas dá mais um passo em termos de tecnologia com esse projeto que foi de iniciativa do vereador Paulo Haddad. Sob o comando da Comissão de Constituição e Legalidade, presidida pelo vereador Felipe Marchesi, o Legislativo campineiro realizou a 48ª audiência pública para debater a adequação de uma lei vigente ao Estatuto da cidade. Secretários municipais, vereadores e um público expressivo participaram da reunião e trouxeram diferentes pontos de vista sobre o tema. Confira na reportagem.
A Comissão Permanente de Constituição e Legalidade realizou a 48ª audiência pública, no plenário da Câmara Municipal na tarde da última sexta-feira. A audiência foi presidida pelo vereador Felipe Marchesi, que é membro da comissão. O objetivo da audiência foi discutir um projeto de lei do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar número 207 de 2018. Segundo a Prefeitura, a alteração é técnica e necessária para adequar a legislação existente à Lei Federal do Estatuto da Cidade, que em 2012 recebeu o acréscimo de 2 artigos, em especial para atender a novos parâmetros para prevenção de desastres. O secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas participou da reunião e explicou sobre as diretrizes ambientais. A gente tem, na verdade, uma contribuição nessa lei no sentido de se colocar parâmetros onde não se tinha parâmetros. Então, parâmetros ambientais mais restritivos. Numa situação de não se mudar a lei, temos uma realidade em que na área de desenvolvimento ordenado não tem parâmetros definidos. Com a mudança que o artigo único de todos os artigos que existem nessa lei, né, o artigo que se debruça sobre os parâmetros ambientais, a contribuição do Verde, é que traz parâmetros mais restritivos do que a área atual urbana. Ouvimos todas as perguntas, fiz questão de ouvir todos os munícipes que saíram da sua casa para participar dessa audiência pública da 48ª audiência que iniciou às 12 horas, quase 3 horas de audiência. Tivemos vários debates, várias colocações, os secretários colocou toda a parte técnica que diz aí esse projeto dessa expansão. Também contribuíram com o debate os vereadores Paulo Gaspar, Igor Diego, Cecílio Santos, Mariana Conte, Débora Palermo, Guida Calisto e o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. Esse projeto de lei ele está seguindo rigorosamente a legislação, o rito de tramitação que determina a legislação. Assim que chegou a casa, o projeto de lei ficou publicado por 30 dias para receber sugestões, propostas, algumas foram encaminhadas ao longo desse período. A audiência foi marcada por opiniões divergentes entre os parlamentares e o público presente. As vereadoras Débora Palermo e Mariana Conte, por exemplo, mostraram preocupação com o meio ambiente por conta da expansão do território para a área rural, principalmente em uma época de urgência climática. Já Paulo Gaspar e Igor Diego apontaram que a expansão da área urbana é inevitável e, por isso, precisa ser planejada de forma sustentável. As oposições de ideias foram destacadas como um ponto positivo pelo presidente da Casa de Leis. A presença de todos aqui e as discussões que eu ouvi atentamente, que demonstram e apresentam as diferentes opiniões, visões sobre o tema, mostra que a audiência pública está cumprindo o seu papel, né? Que é permitir que as pessoas possam conhecer a partir do que foi trazido pelo governo e apresentar suas diferentes opiniões a respeito do que está sendo discutido, e depois caberá aos vereadores, de acordo, cada um com a sua convicção, tomar a sua posição. Então, todas essas contribuições que estão sendo feitas hoje, algumas eu anotei aqui, mas seria importante que fossem formalizadas para que a gente possa internalizar essas contribuições e trabalhar numa mudança para o próximo plano diretor. Conseguimos conduzir da melhor forma, de forma pública a todos. Também as perguntas que chegaram através do e-mail da TV Câmara foram lidas em público, serão respondidas aos munícipes e é assim que se faz. Eu acredito que é ouvindo a população que possam ter emendas e que o projeto também possa ser melhor elaborado, se for necessário ou não, seguirá as comissões e com certeza virá ao plenário para ser votado. O vereador Paulo Gaspar protocolou na última semana um requerimento direcionado ao Poder Executivo pedindo informações sobre reformas nos imóveis do centro.
O prefeito Daro Saad sancionou no dia 29 de dezembro de 2022 a Lei Complementar sobre Incentivos Urbanísticos e Fiscais para a Reabilitação de Imóveis do Centro de Campinas. A ação foi considerada estratégica para motivar moradores e comerciantes a reformar casas e prédios, revitalizando os atuais negócios, atraindo novos empreendimentos e mais pessoas para viver na região. De acordo com o vereador, o Diário Oficial do Município publicou o projeto de lei complementar número 76 de 2022, que concede incentivos para reformas de imóveis no centro. Mas não é isso que está acontecendo. Existe um termo da lei que era, eu não vou lembrar o termo certo, mas melhoramento dos prédios. Nesse sentido, a lei focou somente em incentivos fiscais e urbanísticos, né? Só que os urbanísticos são mais no sentido de prejudicar e atrapalhar do que ajudar, que é uma burocracia absurda que eu já lá atrás previ que não ia contemplar ninguém, e nesse sentido eu estou fazendo um requerimento para saber quantos foram contemplados, porque até hoje a gente não teve notícia de nenhum imóvel que começou em nenhuma reforma nesse prazo de um ano. O projeto de requalificação dos imóveis na região central cobre uma área de 95 hectares. São previstas 3 tipos de reformas: mínima, parcial e integral. Já deveria ter acontecido há 50 anos atrás, estamos atrasados, né? Curitiba já começou há 60, criando um instituto de planejamento para planejar a cidade no longo prazo, e agora, 60 anos depois, nesse final de semana, ela foi eleita a cidade mais inteligente do mundo num prêmio lá em Barcelona. Então esse é o fruto, o prêmio, quando a gente se planeja a cidade no longo prazo, como tudo que a gente faz pensando no longo prazo, né? Porque tudo demora, tudo tem os seus processos. E aí uma lei de incentivo pífio, que já tinha acontecido há 20 anos em São Paulo, não ia dar certo, ia replicar o desastre que foi. Presidida pela vereadora Mariana Conte, a reunião da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Violências no Trabalho teve como foco a apresentação de um material informativo sobre o que é considerado violência no ambiente de trabalho. A cartilha deve ser utilizada em campanhas e principalmente para orientar os trabalhadores. O debate reuniu representantes de sindicatos, da Fundacentro, do Instituto Walter Lezer e também Sereste. A vereadora Mariana Conte presidiu mais uma reunião da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Violências no Trabalho, na noite da última quinta-feira, no plenarinho da Câmara Municipal. As frentes parlamentares promovem o debate com a população sobre temas apresentados pelos vereadores. A frente foi criada neste ano por meio de um requerimento da vereadora para identificar as situações de adoecimento no trabalho, acompanhar movimentos, sindicatos, entidades e instituições que tratam do tema. Ela também tem como missão elaborar e propor políticas públicas de combate à violência ao trabalhador. Durante a reunião, o objetivo foi debater a apresentação de um material informativo sobre o que é considerado violência no trabalho, quando e onde ela acontece. A ideia é que o material chegue, né, comunique, dialogue, expresse o que é a realidade das trabalhadoras, dos trabalhadores. Então, também nós fizemos essa opção de não fechar o material, né, em poucas mãos, mas que a gente pudesse apresentar também como uma forma de que esse material fosse o mais acessível e o mais coletivo possível. A ideia é que a cartilha, elaborada pelo Instituto Walter Lezer, possa ser utilizada em campanhas de engajamento pelos integrantes da Frente Parlamentar, incentivando entre os trabalhadores as denúncias dessas violências. A gente precisa ainda escrever um texto chamando as pessoas para ações coletivas, falando, olha, se você está sozinho, não fique sozinho. Se você está sofrendo qualquer uma dessas coisas ou qualquer outra que te deixe em uma situação de incômodo ou de sofrimento, não fique sozinho. A saída é se juntar e procurar a sua instituição. Além de representantes de sindicatos, a reunião ainda contou com a participação do médico sanitarista do trabalho do Sereste, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que abordou sobre as condições no município. Mais de 400 diagnósticos
de doenças relacionadas ao trabalho no município nos últimos 3 anos. Tá? 92% foi feito pelos Xereste, pelos 2 médicos que estão no Xereste. Quer dizer, se não tivesse esses 2 médicos, não tinha doença do trabalho registrada no município de Campinas. A pesquisadora da Fundacentro, que é a Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, acredita que é preciso uma maior mobilização dos governos e das pessoas com relação ao assunto. A sociedade não se comove muito quando vê uma pessoa adoecida, transtornada, depressiva por causa do trabalho. Ela fica meia hora consternada quando cai alguém do andaime, meia horinha no máximo, e depois começa já a mexer no WhatsApp para fazer outra coisa. Quer dizer, a gente não consegue mobilizar a sociedade. Essa questão da saúde do trabalhador não é uma coisa que afeta só a saúde, trabalho e previdência. Afeta todo o país, toda a sociedade. A gente tem que tentar unir isso daí. Todo mundo tem que colocar na sua pauta como é que a gente vai proteger o trabalhador das condições de trabalho e melhorar as condições. E seguimos aí para a gente conseguir produzir esse material e fazer bastante trabalho. Acho que vai ser uma experiência bem inovadora, interessante e desafiadora, né? Muito. Tá bom. A Câmara Municipal de Campinas entregou o diploma de mérito educacional ao professor Darcy Ribeiro a Antônio José de Almeida Meireles, atual reitor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Por iniciativa do vereador Paulo Haddad, foi entregue o diploma de mérito educacional ao professor Darcy Ribeiro ao Tom Zé, atual reitor da Unicamp. O parlamentar justificou a honraria. E o nosso homenageado de hoje, ele formou-se em Engenharia de Alimentos pela Unicamp em 80, realizou mestrado em Engenharia de Alimentos pela Unicamp também em 84, doutorado em Engenharia de Processos na Alemanha em 87, doutorado em Economia na Unicamp em 97, tornou-se professor livre docente em 95 e professor titular em 2007 da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Então, Zé, parabéns pelo seu currículo. Isso aqui é apenas um pouquinho daquilo que você fez, construiu, estudou, aprendeu, mas por isso e por tantas outras coisas, né, pelo seu caráter, pela sua dedicação, pela família que você construiu, pelos amigos que você conquistou, você é meritório desse diploma. Mérito Educacional Darcy Ribeiro. O homenageado tem ainda experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos e desenvolve atividades de pesquisa na interface da engenharia de processos com a produção de bioenergia, de bioprodutos e com biorrefinarias. As atividades em economia se concentram em teoria monetária e no desenvolvimento de modelos macroeconômicos. Tom Zé agradeceu a honraria. Ser homenageado com um diploma que leva o nome de Darcy Ribeiro levou-me a pensar no que possa ter feito para merecê-lo, né? A questão aqui, o Paulo destacou o currículo, mas não é o currículo, não são os méritos de uma produção científica, nem qualquer falsa modéstia, né? Trata-se talvez de uma necessidade pessoal que tenho de procurar conexões com a história deste que foi, sem dúvida, um dos grandes intelectuais do nosso país, né? Pensar o nosso país. Darcy Ribeiro não foi somente um pensador, ele foi também alguém que, de fato, procurou transformar o nosso país e que deixou marcas em momentos importantes de nossa história recente. Foi um dos fundadores da UNB, foi o seu primeiro reitor, participou da criação do Parque Indígena do Xingu, foi idealizador dos Centros Integrados de Ensino Público, escola de tempo integral com atividades recreativas e culturais, criadas ainda na segunda metade da década de 80. Né? O prefeito Dário Saad, presente na solenidade, também prestou homenagem. Vi na gestão e na atuação do reitor Antônio José uma postura extremamente proativa, uma postura
fantástica em relação ao poder público da cidade. É claro que a homenagem que ele recebe hoje é uma homenagem mais para um educador, mais para quem tem uma carreira dentro de uma universidade, uma carreira fantástica como tem. Mas já foi ressaltado aqui pelo vereador Paulo Haddad, e eu não vou ser repetitivo. Eu quero ressaltar a qualidade de representante de uma das maiores universidades do país, da América Latina, e que faz um esforço imenso de aproximar essa universidade da cidade de Campinas. O vereador Marcelo Silva homenageou o missionário Luiz Antônio de Paula com o diploma de mérito digno de honra, pastor João Batista Martins de Sá. Por iniciativa do vereador Marcelo Silva, na última semana aconteceu a 69ª reunião solene no plenário da Câmara Municipal. No evento, Luiz Antônio de Paula foi homenageado com o diploma de mérito digno de honra, pastor João Batista Martins de Sá. A honraria é outorgada a pessoas que tenham se destacado servindo ao próximo nos campos da educação, reabilitação e acolhimento de dependentes químicos e alcoólicos, filantropia e promoção social. Conhecido como Missionário Lula, o homenageado começou a atuar religiosamente em 1998, de maneira itinerante em várias cidades e países. No começo dos anos 2000, abriu a Igreja Jesus, o Leão da Tribo de Judá, onde atua em obras sociais, ajudando pessoas carentes. É uma grande honra e satisfação estar aqui hoje para homenagear o Luiz Antônio de Paula, Missionário Lula, com a entrega do diploma de mérito digno de honra, pastor João Batista Martins de Sá. Só que antes de falar do papel do destaque do Lula, que tem, obviamente, por sua atuação como missionário, eu também, como apaixonado pelo futebol, preciso lembrar, para quem não sabe, que esse rapaz aqui também foi um baita jogador. Melhor que você, né, Gel? Era conhecido nos gramados como Lula Paulista. Jogava de lateral esquerdo e, é claro, começou a carreira no Guarani. Passando ainda por Flamengo, Santos, Inter de Porto Alegre e Seleção Brasileira Sub-20. Sem dúvida, um dos jogadores de Campinas que mais se destacou em sua profissão. Hoje, o Luiz Antônio Lula tem a sua atuação reconhecida como missionário e já ministrou a palavra de Deus em várias cidades e países. Em 2004, inclusive, abriu a Igreja Evangélica Jesus, o Leão da Tribo de Judá. E graças ao seu papel junto à sociedade, já tem inúmeros exemplos de curas divinas, libertação e obras sociais, ajudando pessoas carentes, com cestas básicas, roupas, entre muitas outras ações. Todos vocês sabem disso. Sem dúvidas, uma pessoa do bem, que merece todo o nosso respeito e reconhecimento, independentemente de qual seja a sua religião. E quando a gente se fala de missionário, a gente está falando daquele indivíduo que se dedica a propagar uma ideia, um enviado, alguém que teve a incumbência de levar a palavra de Deus. E foi você, Lula. Uma característica muito forte da sua atuação missionária é a preocupação em levar a fundamentação religiosa a lugares aonde ela ainda não foi conhecida. Então, para mim, é uma alegria muito grande. A Deus, em primeiro lugar, o excelentíssimo vereador Marcelo Silva está prestando essa homenagem à minha pessoa, à minha família, e a gente fica feliz, né? Alegre, porque são quase 28 para 29 anos trabalhando para Jesus, ganhando bastante almas para Jesus, tirando as pessoas do caminho das drogas, do alcoolismo, enfim, da crise de ansiedade, pessoas depressivas, né, que chega lá na igreja no último extremo da situação, que a doença do século hoje é a crise de ansiedade, é a depressão, né? E graças a Deus, através da fé da pessoa e pela nossa oração, faz com que a pessoa ela é curada dessa doença, né?